Ensinamento certo ou heresia? Tire suas dúvidas a partir de agora. Está entrando no ar, pela Rádio Cristaminas, o programa Cajado na Moleira. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cristaminas e a todos que estão ao vivo pelo Facebook Bispo Paulo Henrique e pela live da comunidade Cristaminas. E nesta noite começamos o programa Cajado na Moleira e hoje vamos debater um assunto polêmico, um assunto a qual muitas pessoas têm dúvida e nesta noite será esclarecido. Festas tradicionais ou religiosas e suas comidas típicas. O cristão pode participar ou não pode participar? E nesta noite, quem irá debater é o Bispo Paulo Henrique, o pastor Antônio Damásio e o pastor Jodeilson. Boa noite, Bispo Paulo Henrique. Boa noite, pastora Valéria. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Cristaminas. Boa noite também aos amigos telespectadores do Facebook, né? Estou vendo ali muitas pessoas já conectando conosco. Se alguém puder ali, pastor, puder ajeitar um pouquinho ali a câmera, né? Cuidado com o ajuste aí, né? Nós estamos ao vivo, mais uma segunda-feira, e sempre dissemos para as pessoas que é aberta a sua participação, tanto pessoal quanto pelas perguntas através da Rádio Cristaminas pelo WhatsApp, prefixo 61 982618379. Repetindo, pelo WhatsApp, prefixo 61 982618379. E você também pode participar com a sua pergunta através do Facebook. E esse tema que nós vamos debater hoje foi enviado por uma pessoa que acompanha o programa Cajado na Moleira. E como nós sempre falamos aqui às segundas-feiras, você pode enviar temas que você talvez tenha dúvidas, temas que você gostaria de saber mais a respeito, claro, que envolve a parte cristã, que envolve a parte bíblica. Nós não temos aqui condições de abordar temas específicos de outras religiões, né? Como a religião islâmica, muçulmânica, né? É muçulmânica que fala? Muçulmana, né? Muçulmana, ou budismo, enfim. Nós não temos tanta profundidade porque não é a fé que nós professamos, né? Então não tem como a gente até opinar sobre algo que a gente não crê da forma que a pessoa crê, né? Verdade. É necessário que haja uma crença, né? Para que se possa formar uma opinião. E isso é importante até ser falado, porque tem pessoas que criticam, por exemplo, a nossa fé, mas não conhecem da nossa fé. Elas criticam, elas falam mal, mas não conhecem. Então isso é uma ignorância. Olha que interessante. Nós aqui estamos dizendo que não temos condições de nos aprofundarmos em questões de outras religiões, né? Estamos sendo humildes para reconhecermos isso. E ao mesmo tempo observamos que tem pessoas que não conhecem nada da religião cristã ou evangélica, protestante, e questionam, e opinam, e criticam, né? Isso é sinal de profunda ignorância. Então, esse tema que vamos debater hoje será um tema de muito crescimento cristão na vida das pessoas. Esse tema foi enviado pela nossa irmã, nossa amiga, Dona Rosane, lá da cidade de Serrinha, no estado da Bahia. Pastor Antônio, pastor Jodeilson, pastora Valéria, festas tradicionais ou religiosas, com suas comidas típicas. Cristão pode participar, cristão não pode participar. O que a Bíblia diz? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Bispo Paulo, pastora Valéria, pastor Jodeilson.
E esse é um tema, né, que gera bastante dúvidas e vai dar bastante polêmica realmente, né, porque às vezes a pessoa ela até participa, né, de alguma festa, de alguma celebração, e ela não sabe a origem daquilo e não sabe o que está por trás, né, de algumas coisas que ela faz, né, e ela faz exatamente por causa da tradição que os avós faziam, os pais faziam, né? Então é necessário que a gente venha meditar bastante nisso, e a pessoa venha, né, ouvir e participar desse debate de coração aberto, de mente aberta, né? Porque nós vamos aqui em cima do respaldo bíblico, né? Nós não vamos aqui dar o pitaco do achismo, né? Eu acho que foi isso, eu acho que aconteceu isso, não. A gente vai em cima, né? A gente pode até pegar algumas referências históricas, mas a gente vai em cima do cristianismo, do que está escrito na Bíblia, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus, pastor Judeilson, né? E esse debate hoje promete, né? Boa noite, pastor Antônio Damásio, pastora Valéria, bispo Paulo Henrique, todos também que nos acompanham pelo Facebook, pela rádio Cristã Minas. Vai ser bem legal, porque creio que tem muitas pessoas que estão já acompanhando, até mesmo para tirar as dúvidas delas, pessoas que são até mesmo cristãs e têm dúvidas a respeito de algumas festas tradicionais, né? E elas certamente hoje vão ter as suas dúvidas esclarecidas, porque eu creio que Deus vai nos usar aqui para levar diante dela um conhecimento bem explícito, e assim de todos aqueles que nos acompanham, porque a programação aqui é para isso, esclarecer, né, várias explicações de debates, né, que as pessoas às vezes têm assim, dúvida de algumas coisas. Então eu creio que no debate aqui vai ser esclarecido muita coisa para as pessoas que nos acompanham, para tirar as dúvidas da mente, da consciência delas. E você, meu amigo telespectador aí do Facebook, já vai compartilhando com seus amigos. Clica aí no item compartilhar com seus amigos, para que eles possam estar acompanhando também o debate de hoje, a polêmica de hoje, poderem também estar perguntando, opinando, participando. E você da Rádio Cristã Minas, você que está ouvindo pelo aplicativo da Rádio Cristã Minas, certamente você vai ter uma qualidade maior de áudio, né? Um som mais puro, né? Não tem o problema do travamento do vídeo, né? O vídeo às vezes no Facebook trava, né? Semana passada tivemos alguns momentos que travou o vídeo ali, mas o pessoal da rádio está ouvindo constantemente. Então você pode baixar aí também o aplicativo da Rádio Cristã Minas pelo Play Store. É só entrar no Play Store e coloca lá Rádio Cristã Minas ou Comunidade Cristã Minas. Digitando Comunidade Cristã Minas é o primeiro aplicativo que aparece ali, é até mais fácil. Se a pessoa digitar Comunidade Cristã Minas, é o primeiro aplicativo que aparece. Baixou, vai ouvir o nosso debate ao vivo. Isso. Tem gente participando aí já pelo Facebook. Se tiver alguém participando, já vamos deixar aí a participação das pessoas sendo registradas, porque nós vamos dar início aqui. Vamos dar início. Tem alguém aí já? Alguém já mandou alguma dúvida, alguma pergunta, ou mesmo uma participação, dizendo: estou aqui, acho isso, penso aquilo. Participe conosco. Festas tradicionais ou religiosas, com suas comidas típicas. Cristão pode? Cristão não pode participar? O que a Bíblia diz? Participe conosco, pastora Valéria. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a Marinalva Assis, que está conosco pela live do Facebook, a Lúcia Prachedes, Castorina Gibson, a Pati Salles, a Eronice Gomes, o Gerson Farias, o José Antônio, a Marlene Ferreira e a Pati Seles. A Pati fala que é muito interessante a gente abordar esse tema. E o Ricardo Araújo. Pastor Antônio, então deixa eu já dar o chute inicial na bola aqui para a gente começar. Estamos em época de Copa do Mundo, então vamos para essa partida aqui que é decisiva. Veja bem, quando a gente fala de festas tradicionais ou religiosas, por que
essa aparência de duplicidade? É porque algumas festas que começaram com um cunho religioso já se tornaram tradicionais. As pessoas às vezes nem se lembram mais que é de cunho religioso, e outras ainda são de cunho religioso. As pessoas ainda participam, as pessoas ainda festejam, visando uma questão religiosa. E nesse mês de junho, no nosso país, eu acho que é o mês onde mais se centraliza, mais se aglomera esse tipo de festa tradicional de cunho religioso ou puramente religiosa, não é isso? Com certeza, né, bispo? E a origem dessa festa, né, dessa celebração, ela é muito importante, principalmente, né, para a vida do cristão, porque o cristão, como ele vive segundo, né, os ensinamentos de Cristo, ele tem que analisar se aquilo que ele vai celebrar ou comemorar tem a ver com a crença dele ou não, né? E então é importante a pessoa saber a origem dessa comemoração, né? Igual o senhor estava falando, em todo ano, na verdade, nós temos saltado alguns meses algumas comemorações desse tipo, né? Eu acho que, igual o senhor falou, se concentra mais nesse mês de junho e até mesmo julho, as festas principais em algumas regiões do nosso país, né? Igual o norte, nordeste, né? Embora se comemore em todo o país, mas algumas acabam se tornando regionais, né? E essa questão de se tornar uma tradição, isso a gente vê, infelizmente, em umas situações até biblicamente falando, né? Na época do povo de Israel mesmo, que Deus a todo momento falava com o povo de Israel para eles se aterem àquilo que Deus ele estava falando e não se deixarem contaminar por as outras coisas, até mesmo costumes dos povos ao redor, né? E infelizmente o povo de Israel ele foi se indo de tal forma que ele acabou sendo influenciado, né, por costumes tal que até tem uma situação que o povo de Israel pede um rei, né? Na época que o povo de Israel, na verdade, ele era governado por Deus diretamente através do profeta, né? E nessa situação, eles pedem um rei olhando para os povos, para as nações. Eles falam, nós queremos um rei para que seja igual às outras nações, que vá à frente, né, das nossas guerras. E aí o povo de Israel sempre se deixava influenciar. E infelizmente essa situação, ela do Antigo Testamento passou também em situações do Novo Testamento, que nós vemos ali, por exemplo, tinha aqueles cristãos judaizantes que queriam fazer com que os cristãos se circuncidassem e observassem a lei de Moisés, né? Tinham aquela civilização, né, que tinha influência grego-romana, tentava trazer essa influência, né, para o cristianismo. A todo tempo os apóstolos tinham que abordar temas ali de doutrina para mostrar para o povo que não devia seguir essa vertente, não seguir aquilo que estava ali envolto no mundo. E infelizmente tem certas tradições nessas festas, em alguma dessas festas, que é justamente isso, influência às vezes de outros povos, de outras culturas, né? E a gente pode até separar o seguinte: tem influências que podem se tornar até benéficas, mas existe também aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso. E o sincretismo religioso é o que nós não podemos permitir que entre no cristianismo. Se não deixa de ser cristianismo e se torna outro tipo de situação. Então vamos lá, é um campo muito vasto para a gente debater aqui hoje. Se a gente fosse debater festa por festa, eu acho que a gente ficava aqui todas as segundas-feiras do ano, falando cada semana de algumas festas. Como a gente percebe, assim de uma forma clara, nítida,
que se concentram no mês de junho o maior número de comemorações de festas tradicionais, de cunho religioso, enfim. Então vamos nos focar aqui mais concentradamente nessas festas, porque nós percebemos que as escolas comemoram as festas juninas, principalmente no norte e de forma extrema no nordeste. São enfeitadas as ruas, são comemorados, é feriado para tudo, independentemente de ser um dia de semana, um dia de trabalho, para tudo. É como se fosse o Natal, que também é uma festa tradicional de cunho religioso, vamos dizer assim. Mas essas festas de junho, elas envolvem o comércio. O comércio se espelha nas festas e se aproveita daquele momento para fazer promoções. É o arraiar do mercado tal, não é isso? É a festa da loja de carros tal, enfim. Acaba trazendo uma influência, né, nesses meses para toda a sociedade, né? Para toda a sociedade. A escola, a criança, ela tem que se envolver nessa celebração, porque se ela não se envolver, ela perde até nota. É penalizada. Quando não é penalizada nas notas, é penalizada de uma forma. Sofre bullying. É bullying, né? É assim que fala. A fulano está participando porque não sei o que e tal. Aí as professoras, as outras crianças começam a olhar de forma tortuosa para aquela criança que não participou. E acaba influenciando o comércio. Principalmente, igual o senhor falou, né? Algumas regiões são mais influenciadas, mas em todo o nosso Brasil a gente pode dizer que tem essa adesão das pessoas, né, a essa festa, né? E é interessante a gente falar do seguinte, né? A gente entrando nessa festa, por exemplo, agora tem a junina e agora adaptaram para a julina também, né? Sim, seriam devido aos meses, né? E uma questão também de férias estudantis, de adaptar. A mesma festa junina se tornou julina. Seria isso? As mesmas festas, vamos dizer assim. As mesmas comemorações. E a gente, segundo a gente analisando a história, por exemplo, da festa junina, né? Comemorado em celebração seria de 3 santos católicos, vamos dizer assim. Sim, né? sim. 3 pessoas consideradas de Deus, né? Se tornaram ícones, se tornaram ícones dessas celebrações. Que seria o São João, né? O Santo Antônio. Primeiro Santo Antônio, né? Primeiro Santo Antônio, depois São João e depois São Pedro. Tudo dentro do mês de junho. Se não me engano, dia 13 de junho, Santo Antônio. Dia 24 de junho, São João. E 29 de junho, se eu não estiver enganado, São Pedro. Então é uma concentração em massa dessas festas tradicionais. Não todas. Participe conosco, você que está assistindo, você que está ouvindo pela Rádio Cristaminas, participe conosco. Então não são todas as festas, mas vemos aqui um foco maior no mês de junho, onde temos Santo Antônio, São João e São Pedro. Pode concluir o raciocínio. E a gente analisando as características dessas festas, né, a gente vê que desfoca um pouco do que a gente vê na Bíblia Sagrada e até uma referência sobre essas pessoas, né? Por exemplo, a gente tem certo costume, né, da fogueira de São João, né? E essa fogueira, segundo a tradição católica, né, seria
não está escrito na Bíblia, seria uma tradição, né? É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, que é essa questão de tradição, como eles falam, tradição oral, que às vezes não tem nada documentado sobre isso e isso tudo se atribui à tradição, né? E segundo a tradição, Isabel, que era mãe de João Batista, tinha combinado com Maria que ela faria uma fogueira ali para avisar que João Batista tinha nascido, que o filho dela teria nascido. Isso segundo a tradição católica. Segundo a tradição católica, né? Só que a gente vê o seguinte, né? Por exemplo, se a gente analisar toda a Bíblia, a gente não vê em nenhum momento um judeu fazendo fogueira para comemorar o nascimento de filho, ou até mesmo para avisar. Não havia menção em lugar nenhum sobre isso. Não há nenhuma menção, ao contrário, se a gente analisar, por exemplo, os povos pagãos, eles que tinham o costume de acender fogueira, né? Até porque o costume pagão dizia o seguinte, que a fogueira ela serviria para espantar maus espíritos. Aí então se acendia fogueiras ali por causa disso, né? E se a gente pegar no contexto histórico judaico, a questão de fogueira é até uma questão melindrosa, porque um dos deuses ali dos povos ao redor do povo judeu era o deus Moloque. E o que era o deus Moloque? Era uma estátua, como se fosse um touro, que ficava com as mãos estendidas, né? E dentro dessa estátua que era de ferro, eles colocavam uma fogueira dentro da estátua. Aí, como a estátua era de ferro, ela se aquecia muito, eles colocavam um bebê, crianças em cima das mãos daquela estátua, e aquela criança ela era assada ali, ela morria ali em cima. Oferecia a criança como sacrifício. Então, participe conosco aqui, eu estou vendo que tem muita gente já participando, mas eu quero abrir o debate aqui oficialmente com um texto bíblico. Antes da gente entrar aqui nos conhecimentos empíricos, né? É assim que fala, né? Acho que é. Vamos aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz para mim e para você, cristão. Presta bastante atenção. A advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Olha o que diz no versículo 8: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, meu amigo telespectador, você do Facebook, meu amigo ouvinte da Rádio Cristaminas, Paulo deixa aqui muito claro que o verdadeiro cristão deve tomar cuidado para ele não ficar preso em filosofias, em vãs sutilezas, tradições de homens que não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com Jesus Cristo. E esse tipo de situação, quando a pessoa não toma cuidado, ela não percebe, ela não analisa, ela não estuda, ela não procura se informar, ela acaba se envolvendo com aquilo, ela acaba sendo persuadida por aquilo, e quando ela vai perceber, ela já faz parte daquele evento, algo que na maioria das vezes não tem nenhum fundamento cristão, não tem nenhuma raiz em Jesus Cristo, não, mas ela por não observar, por não perceber, ela se deixa envolver por aqueles pensamentos filosóficos, aquelas vãs sutilezas,
aquelas festas que aparentemente não tem problema nenhum, e ela vai se envolvendo, quando ela percebe, ela já está presa. Então eu fiz questão de abrir aqui oficialmente o debate de hoje com esse texto, de Colossenses capítulo 2, versículo 8, para que você, amigo telespectador do Facebook, amigo internauta, você amigo da Rádio Cristã Minas, tenha plena consciência de que existem situações não cristãs, que vestiram uma roupagem cristã e estão prendendo muitas pessoas sem informação, porque o debate de hoje vai pegar fogo. Eu sei que tem gente que participa de muitas coisas, que gosta e que vai ficar talvez chateado, mas tudo que vamos falar vai ser fundamentado e comprovado na Bíblia Sagrada e também em conhecimentos aqui de pessoas que se aprofundaram, que estudaram, que buscaram informação para poderem nos orientar sobre cada uma dessas questões. E é justamente isso, né, bispo, que é o sincretismo religioso, né, que é pegar as características, né, de outras religiões, até de certa forma algumas coisas da filosofia, e tentar colocar, né, no meio daquela, no caso aqui nós estamos falando do cristianismo, né? Então, infelizmente, com o passar do tempo, houve muito isso, né? E era uma coisa que o Senhor Jesus ele já criticava na época dos judeus, que era segundo as tradições deles. Eles tinham muitas tradições ali que em vez de aproximar o homem de Deus, afastava, né? Infelizmente é o que tem havido hoje, né? Tanto nessas festas, nessas celebrações, como até infelizmente em costumes das próprias instituições de hoje em dia, né? Então uma coisa que nós temos que ter cuidado e temos que analisar conforme, né, os textos bíblicos, se realmente tem um respaldo bíblico. Pois é, tem até igreja que hoje tem o Arraiá de Jesus, né? Tem igreja que no mês de julho tem o Arraiá de Jesus, né? Então a gente vai ver se Jesus realmente tem o Arraiá ou não, porque tem gente participando aí, tem pessoas participando pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? O WhatsApp é prefixo 61, você pode mandar mensagem de voz, prefixo 61, o telefone do WhatsApp é 982618379. Tem gente participando conosco aí, pastora Valéria? Porque agora a coisa vai pegar fogo aqui. Tem, pela live no Facebook, 3 pessoas fizeram exatamente quase a mesma pergunta, que é sobre as comidas, né? A dona Josenita Calvacante, ela pergunta se as comidas, né, sobre a canjica e pipoca, se são de orixás. E a Neide Galdino e a Andréia Teixeira. A Neide diz que antes de ser cristã, ela gostava de ir nessas festas por causa das comidas. Ela gostaria de saber se pode ir ainda. E a Andréia também quer saber se essa comida típica de São João é sim ou não. Tá vendo, pastor Jodeilson que gosta de comer aqui. Esse aqui come demais. Mas come também as comidas típicas também, pastor? Como é que é? Não, bispo, não, jamais já comi as comidas típicas, né? E como o senhor está falando das comidas típicas, dependendo, aqui eu vou mostrar um versículo aqui, mas antes, eu queria fazer uma pergunta. A essência dessas festas é para celebrar aqui mesmo, ser um santo, como fala, né, um santo que, como vocês falaram, os senhores falaram, São Pedro, São João. Então são festas que não glorificam a Deus, não celebram o nome de Deus. E nos Salmos aqui, eu estava lendo aqui um versículo, que eu posso até colocar aqui para quem porventura está nos acompanhando, tanto pela rádio ou Facebook. Olha o que a palavra diz, Salmo 98, versículo 4: celebrai, ou seja, festejai, né, com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Então, eu entendo que essas festas que não têm a essência para glorificar a Deus, exaltar a Deus, eu entendo que o cristão não deve participar. Se está glorificando o santo, exaltando o santo, pode ser ele quem for,
eu acho que o cristão tem que sair delas. Porque o verdadeiro cristão, ele tem que festejar a festa que glorifica e que exalta a Deus. Independente de qual for o santo, eu acho que ele tem que se abster desse tipo de festas. Então, pastor, mas isso é muito relativo, porque também existe o cristão católico. Ser cristão não significa ser protestante ou ser evangélico. O católico também é cristão. Então a gente não pode simplesmente dizer que porque existe ali a presença de um santo católico é uma coisa errada. A gente não pode falar isso. O cristão é a pessoa que crê que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Filho de Deus. Sim, senhor. O evangélico assim entende. O católico também assim entende. Então o importante aqui, meus irmãos, meus amigos ouvintes, meus amigos telespectadores, é a gente entender o fundamento, a raiz dessas festas. A raiz dessas festas. Até mesmo para que as dúvidas da pessoa que está nos assistindo sejam sanadas. E falando aqui, pastor Antônio, sobre a questão do Santo Antônio, estamos falando da festa junina. Nós colocamos aqui, afunilamos o nosso debate hoje para o mês de julho, festas juninas. E lembrando disso, que a gente não está questionando a índole dessas pessoas. Nós acreditamos que Pedro foi um grande servo de Deus, né? O João Batista, né? O Antônio, que é chamado de Santo Antônio, foram homens de Deus durante a história de toda a igreja, né? Com certeza. Mas o que nós vamos discutir é sobre a origem e a raiz dessa festa. Então aqui eu tenho um registro da antropóloga, doutora Lúcia Helena Rangel, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC de São Paulo. Esse registro é dela. Olha o que ela disse na revista Abril. Essa matéria foi publicada pela Cíntia Cristina da Silva, na data de 18 de 4 de 2011. Então a pessoa que está acompanhando, que quiser ter acesso a esse material é um material verídico, e o estudo foi feito pela doutora antropóloga, doutora Lúcia Helena Rangel. E olha o que ela disse, que a origem das comemorações nessa época do ano é anterior à era cristã. Então quer dizer que estas comemorações, estas festas, exclui aí um pouquinho o santo, Santo Antônio, São Pedro, São João, deixa um pouquinho de lado. Vamos falar das festas em si. As festas, a comemoração, a fogueira, os festejos. Eles são anteriores à era cristã. Essa senhora é uma antropóloga. Ela é uma pessoa capacitada para estudar o passado dos homens. Ela pesquisa, ela se aprofunda, ela viaja. Pessoa estudada, né? Estudada e preparada. O achismo, né? Não. Ninguém está achando nada aqui. Essa senhora, ela tem um diploma que dá a ela capacidade para fazer esse tipo de pesquisa. Então ela afirma e comprova que a origem destas festas, destas comemorações, desses festejos, é anterior à era cristã. Então, peraí, a gente já vai colocar aqui um ponto de interrogação. Se são anteriores à era cristã, quer dizer que não são festas cristãs, não são festejos cristãos. Por exemplo, o que seria um festejo cristão? Um festejo cristão, o nascimento de Jesus? Seria um festejo cristão? Um motivo de celebração cristã? Seria. Um motivo de celebração cristã. A ressurreição de Cristo seria um motivo de celebração cristã? Com certeza. Seria um motivo de celebração cristã.
porque tudo aconteceu a partir do nascimento de Cristo. Mas estas festas, você que está acompanhando conosco pode participar, pode dar sua opinião. Estas festas são comprovadamente antes da era cristã. Antes da era cristã, né, bispo? E além de ser antes de Cristo, não vem nem da origem étnica de Cristo, né? Que seria entre os judeus. Entre os judeus, né? Ela diz mais aqui, olha o que ela diz, que no hemisfério norte, várias celebrações pagãs aconteciam durante o solstício de verão. Solstício, isso mesmo. Solstício de verão. No hemisfério norte, várias celebrações pagãs aconteciam durante o solstício de verão. O que é uma celebração pagã, pastor Antônio? É uma celebração que seria para celebrar além o politeísmo, né? Para vários deuses. Isso mesmo. Para quem não sabe, o politeísmo é um festejo a vários deuses. Presta atenção, hein, cristão? Você que é cristão, presta atenção. A origem destas festas são anteriores à era cristã. Então não são cristãs, são anteriores à era cristã. Não nasceram dentro do cristianismo, foi antes. E dentro da pesquisa da doutora Lúcia Helena Rangel, da PUC de São Paulo, antropóloga, ela afirma comprovadamente que esses festejos eram pagãos, eram politeístas, há vários deuses, e aconteciam durante o solstício de verão, que era um dia onde o sol, nesse período do mês de junho, o sol brilhava um tempo maior do que o normal, se estendia a luz do sol. Isso, então o dia seria maior, né? E a noite menor. Então era um festejo aos deuses dentro desse mês de junho, onde o período de luz solar na terra, naquele local, seria maior e a noite menor. Correto? E finalizando, ela diz assim, olha o que ela diz. Não sou eu que estou dizendo, é a doutora Lúcia Helena Rangel. Olha o que ela diz. Essa importante data astronômica marca o dia mais longo e a noite mais curta do ano, o que ocorre nos dias 21 ou 22 de junho no hemisfério norte. Diversos povos da antiguidade, como os celtas, os egípcios, aproveitavam a ocasião para organizar rituais em que pediam fartura nas colheitas. Vamos entrar agora nas comidas, hein? Pediam fartura nas colheitas. Abre aspas. Na Europa, os cultos à fertilidade em junho foram reproduzidos até por volta do século X. Como a igreja, 10 depois de Cristo, como a igreja não conseguia combatê-los, decidiu cristianizá-los. É aquele famoso ditado: se eu não posso com eles, eu me junto a eles. Já que eu não consigo eliminar ele, então eu vou pegar o que ele faz e colocar dentro do meu padrão, dentro da minha religião. Então, como a igreja não conseguia combater aqueles povos com seus festejos pagãos, então a igreja falou: vamos cristianizar esses festejos. Eles vão continuar festejando, porém nós vamos colocar ali
um personagem nosso, um personagem cristão nessa data, outro personagem cristão naquela outra data, outro personagem cristão naquela outra data. Vamos trazer esses festejos para dentro da igreja também, para haver uma unidade, uma unicidade da coisa e ficar implantado na mente das pessoas que esta festa agora é uma festa cristã em homenagem ao santo fulano. E ela finaliza assim, pastor Antônio: instituindo dias de homenagem aos 3 santos no mesmo mês. Então a gente está percebendo de uma forma bem fácil, bem simples, é só estudar, que as festas, a origem delas, elas são anteriores à era cristã, ao tempo cristão. Já existiam, com um caráter pagão. E como a igreja não conseguiu combater, no caso aqui, naquela época existia apenas uma instituição religiosa denominada Igreja Cristã, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Na verdade, foi depois, né, que se dividiu a Igreja Ortodoxa. Foi no ano de 1100 e pouco, né, que se dividiu. Então naquele momento existia uma única igreja, não é isso? E essa igreja, por ver que não conseguia combater, disse: vamos juntar tudo aqui, vamos fazer um bem bolado aqui, e a partir de hoje vamos divulgar dessa forma, e pronto, e vamos conseguir vencer, trazendo para o nosso lado, transformando o conceito, fazendo os festejos se tornarem cristianizados. Não é isso, pastor Antônio? O que o senhor entende? Pode falar com a gente um pouquinho? O amigo que está ouvindo, está participando aí, pode participar também. Pode participar, mandando pergunta, manda pelo WhatsApp também, mensagem de voz, prefixo 61, o telefone é 98261-8379, prefixo 61, 98261-8379, pastor Antônio. E por que essas festas eram tão impregnadas, né? Por que eles não conseguiram combater? Porque a maioria dos povos, eles tinham esse costume, né, de fazer esse tipo de festa, até comemorando o início da colheita, né? Eram festas que, por exemplo, a gente vê biblicamente falando que Baal era um desses deuses que era reverenciado por causa da colheita, né? Baal, Ishtar, Astarote, né? Então nós vemos que com o passar dos anos, a igreja cristã, ela crescendo, ela não conseguiu tirar de alguns povos esse costume. Não conseguiu transformar a mente daquelas pessoas, seria isso? Seria isso. Mais ou menos o que a gente viu com a colonização do Brasil, com os índios, seria mais ou menos isso, aquele catequismo à força, e muitos índios não aderiam àquele pensamento, seria isso? Seria isso, né? E nós vemos só nesse início aí do estudo que nós vemos sobre isso, a gente vê que já é um detalhe contrário ao que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus falou que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então nós temos que influenciar as pessoas, né? Não ser influenciados, não se deixar contaminar, né, pelo mundo. E infelizmente isso, nessa origem, nós já vemos essa contaminação, né, que foi justamente só tirar o nome daqueles deuses que eles acreditavam que eles estavam homenageando, servindo, né? Que eles faziam esses festejos, era como se fosse um sacrifício para que tivesse a boa colheita e para até agradecer, né? Então eles tiraram simplesmente os nomes e trocaram, né? Por exemplo, uma dessas festas, né, era homenagem a deusa Juno, segundo a Wikipedia e o site Mega Curioso, que reúne ali curiosidades sobre a história, né? E essa festa
em alguma época, ela foi chamada de festa Junonias, que era Juno, né? Era a deusa Juno. E dessa coincidência, aí depois já passaram para a festa joanina, né? Por causa de João. Mas o porquê que eles associaram João a essa data, né? Que segundo eles, né, João ele teria nascido no dia 24 de junho. E não tem nenhum respaldo bíblico sobre a data, mas qual que foi a referência para eles saberem a data de João Batista? Foi a data de Jesus, 25 de dezembro, porque João Batista ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Isso quem afirmou foi a Igreja Católica, segundo as tradições. As tradições. Só que a própria Igreja Católica tem uma enciclopédia, a Nova Enciclopédia Católica, em inglês, afirma categoricamente que ninguém sabe a data do nascimento de Cristo. A própria Igreja Católica diz que ninguém sabe quando foi a data do nascimento de Cristo. Está lá, Nova Enciclopédia Católica em inglês. Então, se eles mesmos dizem que não sabem quando foi a data do nascimento de Cristo, como afirmar que João Batista nasceu em junho, pelo fato da Bíblia indicar 6 meses antes do nascimento de Jesus, João ter nascido? Aí tem alguém que vai dizer assim: não, tudo bem, Bispo Paulo, mas assim foi dia 15 de dezembro, dia 20, dia 25, dia 28, se a gente contar 6 meses antes, vai dar junho. Mas, meu querido, meu irmão, aqui fortalecendo o que o pastor Antônio está dizendo, é muito fácil perceber que o nascimento de Jesus não se deu em dezembro, porque dezembro em Israel é inverno. É inverno. E o inverno lá é rigoroso. Aí imagina, né? Maria e José correndo para Maria, né? Ela conceber ali Jesus, para ela dar a luz ali no meio daquele inverno. Menos 2 graus, menos 1 grau. E a Bíblia ainda fala, 0 grau, o inverno em Israel. E a Bíblia ainda fala que naquele momento que nasceu Jesus, ainda tinha pastores ali com pasto ali, que foram passando a noite com as ovelhas no pasto, menos 2 graus. Você já viu algum pastor de ovelhas, algum criador de animal, passando a noite no pasto com os animais, pastoreando de noite? Não tem como. Não tem como. Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro em Israel são o inverno rigoroso. O inverno rigoroso. Então, e a Bíblia ainda indica que houve um recenseamento, uma recontagem das pessoas, decretado por César, ali próximo ao nascimento de Jesus. E motivou eles a irem até lá. A migrarem até Nazaré, não é isso? Até a Galileia ali, né? A migrarem até aquele lugar. Então, o que acontece? Então nós sabemos, por esses indícios que são importantíssimos, que é impossível Jesus ter nascido na época do inverno. Até porque o recenseamento era imposto, tinha que pagar. E já pensou, no meio do inverno, o governo, não tem como, meu amigo, não tem como. É a mesma coisa de falar que na crise aí agora, na greve dos caminhoneiros, o governo queria aumentar o imposto. Apesar que, se a gente for comparar com o governo de hoje... Não, mas eu falo assim, no meio de uma situação adversa, o governo não vai. O governo vai aumentar o imposto e agora é na Copa do Mundo, meu amigo. Agora está todo mundo soltando foguete e tal. Você vai acordar, você vai no mercado, feijão está mais caro, você vai no gasolina está mais cara, e você não está nem percebendo, você está feliz, está comemorando lá a Copa do Mundo. Então, olha só, os estudiosos indicam que esse recenseamento certamente foi feito depois da colheita, e antes do inverno.
Então nós temos aqui, depois da colheita, antes do inverno, nós temos o outono. Setembro, outubro, novembro. Setembro, outubro, novembro. Então é bem provável que tenha sido em setembro ou outubro o nascimento de Jesus. Bem provável, levando em consideração todo esse contexto. Aí já desloca bem o nascimento de João Batista. Aí se eu pego ele nascendo em setembro, Jesus nascendo em setembro, então vamos lá. Agosto, julho, junho, maio, abril, março. Opa, então teria que ser festa macia, não é isso? Festa macia, concorda comigo aqui, ó? Você que está acompanhando, lê aí a minha linha de raciocínio, acompanha comigo, por favor. Nós estamos falando se a festa é cristã. Porque se não é cristão, não vou participar. Eu sou cristão? Sou. Pela misericórdia de Deus, penso que sou, ou acho que sou, ou tento ser. Como é que eu vou participar de uma coisa que eu tenho certeza que não é cristã? E a gente vai somando detalhes com detalhes, né? Soma um todo, né? A gente já vê aí que o nascimento de Jesus errado, né? Simbólico, vamos dizer assim, né? Já influencia na outra data, né? E já desloca ali o nascimento dele, já tira o sentido principal da festa. Então a gente percebe que as coisas simplesmente foram implantadas. Ó, tal dia foi que fulano nasceu e acabou, viu? Vamos comemorar. Tal dia foi fulano e acabou. E a festa vai ser essa. E as pessoas, por não estudarem, em primeiro lugar, por não ler a Bíblia. Não ler a Bíblia. Primeira coisa que a pessoa tem que estudar é a palavra de Deus. O cristão tem que conhecer a palavra de Deus, né? Segundo lugar, a pessoa tem que estudar também, fazer uma pesquisa antropóloga, né? Antropológica, né? Uma pesquisa antropológica. A pessoa tem que fazer uma pesquisa científica, de épocas, de tempos, de tudo. Até porque para dar a interpretação correta da Bíblia tem que estudar o contexto histórico, né? Para que a gente consiga utilizar até as doutrinas da Bíblia hoje em dia. Então deixa eu responder a pergunta das comidas típicas. Você que gosta de comer as comidas típicas, eu também, eu particularmente nas festas juninas não sou muito chegado não, porque eu sou fraco para milho, mas um bolo de milho é bom, mas assim, eu sou meio fraco para milho. Mas respondendo a pergunta das pessoas sobre as comidas típicas. Comidas típicas. Olha o que diz aqui, ó. A doutora lá, também antropóloga, e a Cíntia Cristina lá da revista, na publicação da revista Bíblia, ela disse assim: o curioso é que os índios que habitavam no Brasil antes da chegada dos portugueses também faziam importantes rituais no mês de junho, durante o mês de junho. Eu nunca vi na Bíblia um cristão fazendo ritual. Eu nunca encontrei aqui um cristão fazendo ritual. Nós encontramos no Antigo Testamento, né, os judeus fazendo sacrifícios. Rituais não. E aqui para nós o judeu também nem está importando nesse momento, nesse estudo que nós estamos falando. Se o cristão pode participar, se o cristão não pode participar, o que a Bíblia diz. Então estamos falando de cristão. Eu nunca encontrei aqui um cristão fazendo ritual, mas a Bíblia está dizendo que os índios, na chegada dos portugueses no Brasil, eles faziam rituais durante o mês de julho. Agora olha que interessante, ó. Olha que interessante. Apesar de essa época marcar o início do inverno por aqui, eles tinham várias celebrações ligadas à agricultura, com cantos, danças e muita comida. Com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o caráter religioso dos festejos juninos se fundiram. Olha que legal. Os costumes indígenas, quais eram os costumes deles? Quais eram os costumes deles? Aqui, ó: cantos, danças e muitas comidas. Então, quando os portugueses chegaram, já trouxeram as festas de lá, cristianizadas, as festas pagãs cristianizadas.
Quando chegaram aqui, viram que os índios também tinham as comemorações deles em junho. Só que a forma do índio comemorar era danças, cantos e muita comida. Então o que aconteceu? Mais uma fusão. Tá igual o Abílio diz. Não é isso? Um dia o primeiro era pão de açúcar, depois pão de açúcar, pão de açúcar, ponto frio, Casas Bahia. Ela vai fundindo, aconteceu isso. Houve uma fusão europeia no século X, porque a igreja não conseguiu combater, mas conseguiu cristianizar a coisa. Quando chegou no Brasil, viu, falou: rapaz, esse bando de gente aqui também tem uma festa, tem umas festas aqui. O que a gente vai fazer? Vai tentar combater de novo? A gente já não conseguiu lá, não vamos conseguir aqui. Engraçado, né? Como é que um hábito da pessoa, ela acaba... um costume, uma atitude começa a se tornar hábito, né? Como eles não se deixaram se influenciar no passado e fizeram essa cristianização, né, dessa festa, aí quando chegou aqui fizeram a mesma coisa. E por que se casou tão bem uma coisa com a outra? Por causa da origem. Sim. A origem era a mesma, que era uma festa comemorando a colheita, o politeísmo, que também é uma das características, né, da crença indígena, né, porque eles têm um Deus Sol, Deus Lua, Deus Mar, e isso, cada entidade que toma conta de algo. Então acabou se somando a origem, fez com que os dois se casassem muito bem, né? E de novo colocou-se aquele rótulo ali de é a mesma festa cristã. Pronto. Aí o que fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos cristianizar também isso aqui. Nós vamos participar das danças, dos cantos e das comidas, e eles vão participar da nossa festa religiosa. Vamos botar lá o nome de fulano acima. Essa pode continuar festejando, mas a partir de hoje o nome dessa festa é homenagem a tal. Então nós vamos incluir tudo aqui, vocês, suas comidas. A gente entende que a agricultura do índio é o quê? Mandioca? Milho? Não é? E é o que a gente vê dentro das comemorações juninas. Tá vendo? Aí a irmã perguntou: eu gosto de ir para comer. Irmã, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Por que a senhora não come em casa? A senhora gosta de comer esse tipo de comida? Faz em casa. Ou então passa no mercado, o mercado vende. O mercado vende. Nessa época o mercado não vende bolo de milho, enfim, pipoca, por aí vai, enfim, não vende. Compra, come em casa. Agora, por que, irmã, a senhora sendo uma cristã, vai ir a um lugar que está tendo um festejo de origem pagão? Nós não estamos nem falando aqui do Santo Antônio, do São João Batista e nem do São Pedro. Nós não estamos nem falando disso. Os católicos, que são cristãos também, estão entendendo claramente o que nós estamos falando. Nós não estamos falando da questão aqui do Santo Antônio, do São João Batista nem do São Pedro. Nós estamos falando da origem pagã, politeísta desses festejos. Então, por que a senhora, sendo cristã, vai se dar, vai ir a um lugar de um festejo, de uma celebração pagã, e vai participar daquelas coisas que ali são proporcionadas? Aí talvez a senhora vai dizer: Bispo Paulo, mas as pessoas que estão fazendo a festa nem sabem de nada disso. Mas, meu irmão, se sabe ou se não sabe, não importa. O que importa é a origem. É a origem. Esse negócio de falar, quem está fazendo a festa não sabe de onde nasceu, não interessa. Se ele está celebrando, ele está se tornando cúmplice daquilo dali.
Não é isso, pastor? Sim, senhor. Se a pessoa está conhecendo a verdade também, continua, aí é um ato já de consciência dela também, né? Ela será responsável pelo ato qual ela está tomando. Aqui, como o senhor está falando aí a respeito dos cristãos, né? Tanto o senhor falou aí o cristão da igreja cristã como da igreja católica. Apóstolo Paulo, ele falou aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, ele fala assim, ó, os limites da liberdade cristã. Ele fala dessa maneira, ó, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, olha aqui o que o servo de Deus ele diz, bom, todas as coisas são lícitas, quer dizer, permitidas, mas nem todas edificam. Então tem coisa que o cristão, ele tem que entender que há limite nessas festas. Por exemplo, nós estamos aqui hoje falando, você tem que ter um raciocínio legal para saber se isso vai ser da vontade de Deus. Por exemplo, essas festas eu acho que não é. Eu creio que não é, porque eu creio que a festa é da vontade de Deus quando ela é para celebrar e exaltar o nome dele, como o senhor falou, se é uma celebração do nascimento de Jesus, da Santa Ceia, né? Um culto que a gente cultua a Deus, é uma celebração para Deus, desde quando não é para o Senhor. Então eu creio que o cristão ele tem que ter muito assim conceito e analisar bem, para que depois ele não venha estar se contaminando, porque a palavra que diz os limites da liberdade cristã. Então os cristãos têm um certo limite, não pode participar desordenadamente como se fosse algo, enfim, lícito. Não, nem tudo edifica. Então tem que ter assim muita compreensão e conceito para que depois não venha estar depois trazendo juízo para si mesmo, né? Ou seja, se contaminando, o melhor dizendo. Até aqui também eu poderia falar aqui, ó, no mesmo capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 28, ele também falou, ó, porém, se alguém vos disser, e é o que nós estamos dizendo, ó, isto é coisa sacrificada ao ídolo, né? Aí ele fala, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Então o apóstolo Paulo aqui falou, se alguém vos disser que a comida, nós estamos falando da comida típica, né? Ali foi sacrificado ao ídolo, porque o ídolo é aquele que está sendo ali celebrado, seja ele um santo homem de Deus ou outro, né, Deus pagão, enfim. Se está sendo sacrificado a ele, se a pessoa disser não coma porque está sendo sacrificado ao ídolo, então se a pessoa comer, então ela vai ser responsável porque ela foi advertida antes de participar daquela comida. Então aqui a palavra diz para nós e para quem está dizendo não comais. Por quê? Porque se foi sacrificado ao ídolo, né? Então não deve comer de maneira alguma. Então, na verdade mudaram a embalagem, mas o conteúdo ficou o mesmo, né? O conteúdo era aquele conteúdo pagão, né? Mas se mudou a embalagem para uma embalagem cristã, vamos dizer assim. E essa embalagem ela não muda o conteúdo. Você vai colocar um veneno ali numa garrafa de Coca-Cola, continua sendo veneno. Você coloca o veneno dentro do pote de suco, de sorvete, do que for, continua sendo veneno. Então você tem que analisar não o exterior, mas você tem que analisar a essência do que você está celebrando, a essência do que você está fazendo. Entendeu? Você está ouvindo as nossas opiniões e é importante que a partir do momento que acabar esse debate aqui, você mesmo pesquise, você mesmo tire suas próprias conclusões. Que nós estamos dando a nossa opinião com base bíblica e com base na história e em artigos que foram publicados aqui por pessoas que estudaram falando sobre isso. Mas é importante que você venha refletir, né? Você venha refletir, será que o que eu estou celebrando é isso mesmo que estão me falando que é? Ou será que tem alguma coisa estranha aí por trás disso que eu estou fazendo? Né? Então é necessário a pessoa refletir e procurar achar a essência daquilo que ela está fazendo.
buscar a verdade, né? Buscar a verdade. Certa vez chegaram para Jesus e perguntaram: o que é a verdade? E Jesus fez silêncio. Só que esse mesmo Jesus anteriormente disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você quer saber a verdade? Jesus é a verdade. Procura aqui, na palavra, o que é a verdade. E você vai entender o que você deve e o que você não deve fazer. Estamos falando de cristãos, né? Ressaltando aqui, estamos falando de cristãos em relação às festas tradicionais ou religiosas, de cunho religioso, e suas comidas típicas. Cristão pode participar, não pode participar? O que a Bíblia diz? Continue compartilhando conosco esse vídeo. Compartilhe aí a live no Facebook. Clique em compartilhar para que mais pessoas acompanhem conosco, mais pessoas possam participar também do debate, enviando sua opinião. Tem muitas pessoas participando aí que eu vi aqui, né? A pastora Valéria vai falar agora. E também pelo WhatsApp, prefixo 61 982 61 8379. Prefixo 61 982 61 8379. Pastora Valéria pode ler aí os comentários, também as perguntas, a participação dos amigos internautas, amigos telespectadores no Facebook e da Rádio Cristã Minas também pelo WhatsApp. O Renato Alves, através do Facebook, ele deixa sua opinião e também faz uma pergunta. Ele fala que várias comemorações de santos ao mesmo tempo são também comemoradas na Umbanda e no Candomblé. Ele diz também que esses tipos de festa hoje vêm diretamente ao sentimento e assim as pessoas acabam se envolvendo. E a pergunta que ele faz eu acho que já foi esclarecida, seria o problema não seria comer e sim quem está sendo direcionado à festa? Seria isso? Seria isso, né? A questão de estar comendo aquele alimento dentro de um festejo de origem pagã. Dentro de um festejo de origem pagã. Porque comer, por exemplo, comer no mercado. Hoje em dia os supermercados em si, normalmente tem a sua lanchonete, tem aquele ambiente de alimentação, uma praça de alimentação dentro do supermercado. E por motivo de ser um mês onde esse tipo de comida é tradicional, é típica, mas a pessoa vai encontrar no mercado. E ela não está no meio de uma festa, de um festejo. Ela está dentro do mercado fazendo as compras dela. Ela comer ali é uma coisa totalmente comercial. Concorda comigo? Concordo. Totalmente comercial. O dono do mercado, ele não quer nem saber. Ele não quer nem saber o que está acontecendo. Ele não quer nem saber. Só fala, né? Esse mês vende isso aqui E acabou. dá lucro. Então eu vou vender isso aqui. Pronto. É uma coisa totalmente comercial. Diferente da pessoa ir a um festejo e ali dentro daquele ambiente de festejo ela participar daquelas comidas. Por quê? Porque aí ela está aceitando fazer parte daquela celebração. Porque é uma celebração miscigenada, é uma celebração ritualizada, é uma celebração sincretizada. Pode continuar aí com a participação dos amigos ouvintes e amigos do Facebook. Ele perguntou se em casa não teria problema preparar. Pode preparar, e se for bolo de milho, pode trazer para nós aqui. Né? Enfim, é diferente, porque essa época é uma época da colheita do milho. É uma época da colheita. Quem plantou está colhendo agora. Então vai ter muita coisa de milho. Então fazer em casa, comprar no mercado, é outra situação. O que nós estamos aqui ressaltando é o festejo, aquele ambiente, comer naquele ambiente, aquilo que ali é proporcionado, aquelas danças, aquelas músicas e por aí vai, tudo está envolvendo um festejo pagão. Pode continuar. Nós temos hoje nossa primeira pergunta pelo WhatsApp. A Rosane de Serrinha.
Ah, foi quem mandou o tema, Que bacana. Ela fala assim, essas festas podemos nós cristãos participar? Por exemplo, a Páscoa. Olha que interessante, agora já vai sair um pouquinho do junho, né? Nós já vamos sair do junho, das festas juninas. A Páscoa tem um cunho bíblico. Não é só um cunho religioso, bíblico. Tem um respaldo bíblico. A Páscoa foi instituída lá no Egito, na saída do povo escolhido, o povo hebreu da escravidão. O que a Páscoa significa? A Páscoa é uma substituição. Na época dos hebreus, era um cordeiro, um animal que substituía o filho primogênito daquela casa para não ser morto. Na era cristã, que é o que importa para nós, dona Rosane, nós somos cristãos, ou tentamos ser cristãos, né? Tentamos ser cristãos, acho que é melhor falar tentamos ser do que falar somos. Às vezes a gente deixa tanto a desejar, né? Então nós que tentamos ser cristãos, a Páscoa da era cristã é ainda mais forte, mais profunda do que a Páscoa hebreia, porque a Páscoa da era cristã foi a substituição de todos os pecadores diante de Deus por um sacrifício feito por Jesus Cristo. Jesus Cristo substituiu os pecadores na cruz, para que todo que nele crê, João capítulo 3, versículo 16, todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Páscoa, ela sim deve ser celebrada. E aí, se a gente fizer a comparação, né, a gente vai ver até as diferenças, né? Porque a Páscoa, ela tem a sua origem, né, judaica, né? E a Bíblia nos fala, por exemplo, no livro de Hebreus, fala que o que aconteceu no passado já era um símbolo do porvir. Na verdade, quando Deus ele mandou que fosse morto aquele cordeiro lá e fizesse aquele sacrifício, já era um símbolo do que o Senhor Jesus já faria. Então você vê que em todos esses aspectos já foi Deus direcionando isso, Deus conduzindo essa festa para que se tornasse na frente o ênfase maior em Jesus Cristo. Então aí, olha Jesus Cristo era cristão. Aí a gente vê essa diferença, né, entre, por exemplo, essa festa junina que a gente estava falando, né, que a sua origem remonta antes do cristianismo e tinha características ali politeísticas, e da Páscoa, que foi uma festa instituída por Deus e que o símbolo principal dela seria Cristo mais à frente, né? Já foi planejado por Deus para ser dessa forma. Então a Páscoa deve ser celebrada, deve ser comemorada, só que eu acho que a pergunta dela talvez iria um pouquinho além, quando ela diz: a gente pode comemorar? Eu acho que ela queria falar do chocolate. Eu acho que ela queria entrar no coelhão, né? No chocolate. Aí a pessoa pergunta assim: pode comer o chocolate? Você come chocolate o ano inteiro. Você come o ano inteiro. A questão é que o chocolate não tem nada a ver com o significado da Páscoa. Agora, você comer chocolate na época da Páscoa, eu não vejo problema nenhum. Até porque não existe um festejo. É até um ato comercial. É um ato totalmente comercial. Não existe um festejo. Aí tem gente que fala assim: mas e o ovo? Não coma o ovo. Se o problema é o ovo, Comer barra. coma a barra de chocolate, coma a caixa de chocolate, coma o quadrado do chocolate. Não coma o ovo. Se a pessoa ficar: mas o ovo não tem nada, não coma o ovo. E não, é engraçado, esse chocolate não tem como ter uma conotação até pagã, porque o chocolate já é uma coisa bem recente. Bem recente. Então, quer dizer, não tem nem como a gente falar: era do paganismo antes do povo judeu que tinha o chocolate. É totalmente comercial. Então, Mas que não deve ser assimilado ao significado da Páscoa. Porque o significado da Páscoa é o sangue de Cristo que foi derramado, o sacrifício que foi feito. É isso que eu ia falar agora. O que a gente está vivendo nos dias de hoje já é uma coisa diferente. Que eles estão, por razões comerciais, eles estão distorcendo
né, o princípio, o sentido, né, para que tenha essa aderência da ideia de coelho, de ovo, o quê? Para um sentido comercial, né? Porque essas propagandas aí, elas atingem a criança vê o coelhinho e vê o ovo, aí ela pede o pai e a mãe, compra o ovo, vai vender. Então isso na verdade não é um sentido comercial que as pessoas têm feito hoje. E eu dou até um conselho, espera passar a Páscoa e depois vai lá e compra, que é 30% do valor. Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui. A Valdira Lima, pelo Facebook, ela pergunta: por que outras denominações não concordam com essa comemoração da Páscoa? Bom, aí tem que saber qual é a denominação e o motivo, né, pelo qual elas não concordam. Eu acredito que seja justamente pela vinculação do chocolate, do coelho, do ovo. Eu acredito que seja por esse motivo. Só que eu vejo como uma falta de conhecimento bíblico e de sabedoria do dirigente ali do culto, da igreja, o pastor, o anjo da igreja. Eu vejo como uma falta de preparação dele. Porque desconsiderar a Páscoa é a mesma coisa de desconsiderar o sacrifício de Cristo. Se eu não considerar a Páscoa, eu não estou considerando que Cristo morreu por mim. Então não tem razão da igreja dele então estar aí, né? A igreja dele então não tem um fundamento, porque a igreja não nasceu para esperar o retorno de Cristo. Ele vai retornar por quê? Porque ele veio, morreu, ressuscitou, voltou para os céus, voltou para junto do Pai e prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Então quer dizer que esse voltaria para buscar a igreja, o nascimento da igreja, a formação da igreja, está totalmente vinculada à morte dele no Calvário, a Páscoa. Então um pastor, um dirigente de igreja, desconsiderar isso é um absurdo. A questão dele é simplesmente separar a questão do coelho da questão do ovo, da questão da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa não consegue fazer essa separação, aí ela prefere falar que tudo está errado. Tudo tá errado. Aí, como diz o pregador, aí você joga o balde com a água e com a criança fora. Exatamente. Joga tudo não saber separar. Então, isso é uma falta de discernimento, né? Até entendo que o coelho você pode tirar fora, mesmo que não tem base bíblica, logicamente, o coelho, o ovo, mas é como até o bispo disse, né? Mas o que tem a ver você dar um chocolate para o seu filho? Você compra ali uma barra de chocolate e dá para o seu filho, né? Isso não tem até nada. por uma questão emocional. Logicamente, né? Porque o adulto, ele entende de letra, né? Às vezes a criança... Páscoa, o dia depois da Páscoa. Agora, a criança, às vezes, ela não entende, né? Por que meu coleguinha está comendo, por que meu coleguinha está fazendo isso? É igual, às vezes, essa pergunta dela é pertinente, porque é igual, às vezes, na questão do Natal. Tem igreja que prega contra o Natal. Porque o Papai Noel não existe, porque você vai dar presente no Natal, porque não tem nada a ver com o Natal, que o Natal não é isso. Se o Natal é, se o Natal não é, não interessa. Aí você vai deixar o filho da criança ser um presente só porque não entende que o Natal não é isso. Rapaz, explica que o Natal não é isso e dê um presente de Natal. Nisso a gente tem que ter, isso é o discernimento, né? A sabedoria da pessoa agir em todas as situações da vida dela, né? Isso ela tem que pedir o discernimento a Deus para saber agir, tem que pensar, né? E Paulo falou sobre isso, que ele se fez de fraco para com os fracos e forte para com os fortes, fez de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Então, se a gente que está aqui estudando a palavra de Deus para orientar as pessoas não tiver essa maturidade, nós vamos criar uma seita. E é o que está cheio por aí hoje em dia, cheio de seita. E quantas pessoas, né, bispo, se perderam aí em todo esse tempo de igreja, vamos dizer assim, por causa da falta de sabedoria dos pregadores, né? Em falar isso aqui está errado, isso aqui está errado, e às vezes era só a pessoa usar um discernimento
e tomar uma atitude, tirar o que era errado realmente e manter aquilo ali que tinha essência boa. E quanto à confusão que isso aí dá, gera polêmica, está nas redes sociais, aí tudo quanto é lugar, que os mesmos que diziam lá atrás que aquilo era errado, hoje faz. Uai! E aí cria uma resistência às pessoas ao cristianismo. E a pessoa não vai acreditar nele, não vai acreditar em A pessoa falava isso e agora ela faz isso agora e fala que está tudo certo. Então isso é falta o quê? De a pessoa meditar, de estudar até mesmo a história, né, para que ela saiba agir. Né? Então nós temos que ter muito cuidado. Né? E essa situação aí da Páscoa é uma falta de discernimento do pregador. A gente já vai finalizar a nossa programação, tem mais pessoas participando, né? Que horas já são 9 já? 23. Eita, 1h24 de programa já. Nós já vamos finalizar dentro de alguns instantes. Ainda não, gente, não sai ainda não. Vai compartilhando aí, convida pessoas para assistir. Espera mais as próximas perguntas aqui. Vamos responder as perguntas que estão aqui chegando aqui e vamos finalizar depois das perguntas. Talvez essa pergunta aqui é interessante para você, que é a sua dúvida também. Então compartilha aí o vídeo, liga aí para as pessoas aí que você conhece, fala para baixar o aplicativo da Rádio Cristaminas e vamos em frente. Manda a bomba. A Ana Tavares, ela diz: fomos descobertos pelos portugueses, povo de crença católica. Suas tradições religiosas foram por nós herdadas e facilmente se incorporaram em nossas vidas. As festas juninas têm um caráter religioso. Ela desagrada a Deus? Ela quer saber. Então, a questão não é que se desagrada a Deus. A questão, dona Ana Tavares, também não é porque fomos colonizados pelos portugueses, enfim e tal, porque aí também teve participação dos índios na questão das festas juninas. Eu acredito, pastor Antônio, que o cerne de tudo aqui é quando nasceram esses festejos, por quê e para quem. E nós aprendemos aqui nessa noite que esses festejos nasceram antes de Cristo. Antes de Cristo. Por quê? Para a celebração da festa de colheitas, e também na questão do sol, do dia ser mais longo do que a noite e tal. Então isso aqui é um culto ao sol. E para quem? Para os deuses daquela época. Então, antes da era cristã, com o intuito de festejos de colheita e ao sol, e para os deuses. E espiritualmente, né, bispo, essa mudança não é tão simples assim, né? Não é só a pessoa estava fazendo algo para determinado espírito, ela muda, não estou fazendo isso aqui para Deus. Não é assim. Deus, ele não aceita qualquer coisa, até para a gente ver, isso é uma coisa recorrente, por exemplo, igual a gente... Só para título de exemplo, né, a gente pode citar o Antigo Testamento, que Deus ele detalha o que o homem teria que fazer para agradar. Como deveria ser feito. Então Deus ele tem detalhes assim. Deus ele não aceita qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Foi até o tema de ontem à noite. Do culto, né? Do culto. Como servir a Deus do jeito dele ou do seu jeito, não é isso que nós aprendemos? Isso. Então, dona Ana Tavares, a questão é, esses festejos foram anteriores a Cristo, nasceram antes de Cristo, então não são cristãos, com o intuito de festejar a colheita e ao sol, a luz do sol, que brilhava mais tempo do que o normal, num determinado dia do mês de junho, e foi instituído para o culto aos deuses. Então, já entendemos pura e claramente que não tem nada a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo e com Deus. Então, o cristão não deveria festejar e nem fazer parte daquilo que é proporcionado no meio desses festejos. Tenho mais uma pergunta aqui, pelo WhatsApp. O WhatsApp começou a funcionar, hein? Prefixo 61
982618379. Prefixo 61 982618379. Lembrando que você pode mandar mensagem de áudio. Se você mandar o áudio, vai sair aqui no som ambiente. Quem está no Facebook vai ouvir, quem está na rádio vai ouvir sua voz também. Mas pode ser texto. A Lília Marques, de Feira de Santana, Bahia. Ela pergunta, ela gostaria de saber como separar uma festa pagã de manifestação cultural, já que aqui no Nordeste essas festas são muito comuns e se misturam muito. Então, Lília, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua vida. A questão é estudando mesmo, é procurando a origem de cada uma dessas festas. É a origem, né, de cada uma dessas festas. Só dessa forma dá para saber se a questão é pagã ou puramente cultural. Não é isso? Isso. Não tem outra maneira. E na verdade acredito que isso seja uma questão do povo brasileiro. Nós temos a mania de aceitar as coisas muito fáceis, né? De apresentar algo, você já pega, já aceita aquilo, sem olhar a origem, de onde que vem, o que está por trás daquilo, né? E nós, como cristãos, nós temos que entender que nós servimos a Cristo. Nossa vida, né, é para louvor do Senhor Jesus. Então a gente tem que analisar esses pormenores. Né? Então é a senhora procurar pesquisar realmente, né, essa festa, essa tradição, como se originou, e se isso ele não vai contra as crenças cristãs da senhora, né? Se não vai contra as crenças cristãs, então não participe, né? Então o segredo é pesquisar, dona Lília, pesquisar. Como hoje nós aprendemos aqui, porque nós tentamos afunilar, como nós dissemos no começo do programa. Não é que nós estamos aqui focando só nisso, não, nós afunilamos, porque é muito grande o número de comemorações, de celebrações no Brasil. Ainda mais o Brasil, né, que tem um feriado aí para cada dia da semana. Então, aí se a gente pegar cada festa do Brasil aí, igual o senhor falou, vai pegar um programa para cada festa e ainda pode extrapolar um programa. Então, como esse mês de junho, nós sabemos que é o mês onde se concentra o maior número de festas culturais e tradicionais e de cunho religioso, então nós focamos um pouquinho mais nessa situação. Mas falamos um pouquinho da Páscoa, falamos um pouquinho aqui, pouca coisa sobre o nascimento de Cristo, dentre outras coisas que poderíamos ter abordado. Mas a única forma de saber se a festa é totalmente cultural ou tem uma questão paganista é buscando a origem dessa festa. Agora, nós entramos aí tem um problema, né, bispo? Igual o senhor falou aí no começo, né, agora se tornou moda, né, nas igrejas ditas protestantes, né, a inserir esse costume aí, tanto que tem a arraiá de Jesus, e tem, então esse costume está entrando aí em algumas igrejas protestantes. Lembra da fusão? É a fusão. Nasceu lá no norte europeu, a igreja não conseguiu combater, se fundiu, veio para o Brasil, tinha a cultura indígena, fundiu de novo, e agora está fundindo de novo com as igrejas que aderem a esse tipo de costume com o intuito de atrair fiéis. Não, vamos fazer isso aqui também, que vai dar mais pessoas na igreja, pessoas que gostam dessas festas. Aí dá desculpa, né, vamos usar isso para evangelizar as pessoas. Vai encher aqui, a gente vai evangelizar as pessoas. Evangelizar aqui, com a palavra de Deus, é assim que a gente evangeliza, falando de Cristo. É por isso que a gente tem passado uma luta no ministério, né, na comunidade Cristã Minas. Quando eu digo luta, eu falo no sentido de ter novos membros. Tem sido acrescentado muito paulatinamente, né, muito devagar, porque nós trabalhamos ensinando a Bíblia. Porque
fazer esse tipo de festejo, esse tipo de atrativo, nós aprendemos a vida toda a fazer isso. A vida toda. Outro dia eu brinquei que só de se conhecer, nós dois nos conhecemos há mais de 10 anos. E isso antes da gente se conhecer, a gente já estava nesse círculo vicioso de aprender a atrair pessoas para a igreja, para fazer parte da igreja, mas com celebrações paganistas, com atrativos que não tem nada a ver com o cristianismo, com a palavra de Deus, e aparentemente tínhamos um templo cheio, mas uma igreja vazia, porque a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Então, para a pessoa fazer parte da igreja, ela tem que estar aqui, na palavra de Deus, ela tem que estar inserida no corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça, é Ele quem dirige. Infelizmente, as pessoas têm feito parte de instituições, mas têm estado muito longe de ser membros do corpo de Cristo realmente, né? E isso, infelizmente, é um fato que nós vemos até através dessa... o intuito, a essência do porquê a pessoa faz a coisa, mostra verdadeiramente se está ou não está, igual o senhor falou, da questão de fazer coisas para atrair as pessoas para a instituição, né? O e objetivo como você disse agora há pouco, que o brasileiro não busca a origem, ele simplesmente aceita, adere, ele acha que aquilo realmente é bom, ele vai em frente. Tipo assim, que legal, tinha essa festa aqui, só que ela é longe da minha casa e tem essa mesma festa na igreja ali da esquina, então eu vou na igreja da esquina, né? E já pensou se a igreja for fazer sempre coisas assim para atrair as pessoas? Aí deixa de ser igreja. Não é por isso que a gente vê aí balada gospel, isso gospel, aquilo gospel. Já estão dando de tudo também nas igrejas hoje aí. É o sincretismo. Dá até um estudo, né, bicho? Hã? Dá até um estudo uma hora também, né? Pois é o estudo, é o sincretismo. Tem mais perguntas? Tem mais pessoas participando para a gente poder finalizar aqui? Porque senão a gente vai a noite inteira. Não tem mais pergunta não, tem mais... E esse monte de gente falando aí, eu estou vendo ali toda hora lá. Concordando, está bom demais, bispo. Ana Tavares, está bom demais, bispo. É verdade, pastor Antônio, são entidades religiosas que visam apenas arrecadar dinheiro. Ixi. Isso aí já tem um entendimento. De onde é, né? Ela é do Alto Paraíso? Ana Tavares é daqui. De Brasília, Distrito Federal. Então, podemos finalizar aqui, gente, por causa do horário. Já estamos há mais de 1h30 ao vivo. Esse programa vai estar disponível, pelo Facebook, para você compartilhar. Tenho certeza que vai abrir o entendimento de muitas pessoas que são cristãos de verdade, sejam católicos ou evangélicos, protestantes, porque aqui nós não vimos a questão da presença, dos santos católicos, não. Nós vimos aqui a questão da origem dos festejos. Até porque nós cremos que essas pessoas foram crentes em Cristo, pessoas que foram fervorosas na sua fé, Em nenhum momento a gente ficou atacando aqui Pedro, ou Antônio, ou São João, em nenhum momento nós fizemos isso. O importante é a gente pegar a essência, a origem do que originou essas festas, porque como eu disse, o sentido espiritual ele não se muda só trocando o nome. Eu estava fazendo isso para aqueles deuses tal, então só vou pegar a faixinha ali que estava o nome do Deus Sol, do Deus Lua, do Deus Mar, e vou colocar ali Antônio, Santo Antônio, que está tudo bem. Não é assim no mundo espiritual. Então é necessário que a pessoa ela pesquise, ela estude, ela procure realmente a origem do que ela está fazendo, porque isso traz consequências sérias para a vida da pessoa. Às vezes a pessoa ela tem buscado a Deus tanto e às vezes em pequenas coisas ela tem tropeçado. Então, resumindo,
Arraiar de Jesus não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Jesus não apareceu nesse arraiar aí, nem vai aparecer. Vai aparecer. Ele está bem longe. Só fala, é Jesus, é mentira. É mentira, Jesus está aí não. Posso finalizar? Posso? Tem mais alguém aí no Facebook aí? Deu opinião, deixou aí comentário, para depois a pessoa não ficar chateada que a gente não mencionou ela. Ana Tavares, ela disse que tem aprendido muito e de maneira clara a palavra de Deus nessa comunidade religiosa. Ela parabenizou aqui, né? E nesse debate realmente tem esclarecido as dúvidas de muitas pessoas. E como eu digo, não é só um debate, mas sim você recebe um conhecimento, né? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O propósito do nosso ministério é que você venha conhecer a Bíblia do jeito que ela é. Entendeu? É o que está escrito na Bíblia. E não é fácil, né, pastor Antônio? Não é fácil e é muita luta, porque nós temos também compromissos para pagar, temos despesas, como nesse mês mesmo de junho, né? Temos aí coisas grandes para serem pagas. Uma coisa que eu não concordo é a igreja ter que pagar IPTU. Eu não concordo, uma vez que existe uma lei que diz que a igreja que tem templo próprio, ela é isenta do IPTU, e a igreja que tem um contrato de aluguel registrado em cartório não é isenta do IPTU. Então não é fácil fazer esse trabalho que a gente está fazendo. Por isso que eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer as pessoas que têm sido dizimistas no Ministério da Comunidade Cristã Minas, as pessoas que têm participado do projeto do Centurião, né? Ajudando com a oferta do aluguel todos os meses. É uma vez por mês só que a pessoa participa com uma oferta, e é segundo a condição dela, não é imposto, não é induzido, não né? é A pessoa induzido. ou faz ou vai ser derrotado, né? Nada disso. A pessoa faz por amor à obra, né? Por amor, por gratidão a Deus, e Deus com certeza honra por ver a sinceridade do coração. A sinceridade do coração. A pessoa faz conforme a condição econômica dela, ela participa, e ela tem nos dado essa condição. Hoje, pela misericórdia de Deus, 1 ano e meio depois da fundação do ministério, 1 ano e meio, hoje nós temos essa oportunidade de fazer um programa como esse, de ter recursos como microfones, mesa de som, um aparelho de qualidade para transmitir esse debate, esse ensinamento. Temos também a nossa rádio, né? O aplicativo da Rádio Cristã Minas, que a pessoa pode baixar pelo telefone dela, no Play Store, e ouvir a programação, que é 24 horas por dia. Tudo isso porque algumas pessoas têm acreditado na sinceridade do nosso trabalho, na forma que nós temos de ensinar a Bíblia do jeito que ela é. As pessoas estão sendo verdadeiramente abençoadas com a palavra de Deus. Está havendo uma descontaminação, né? Para que a pessoa possa ter um verdadeiro encontro com Deus e ser um cristão de verdade. Então eu quero agradecer a quem tem ajudado, e se você ainda não tem ajudado, mas você tem visto esses debates, tem se agradado daquilo que nós temos aprendido juntos, ajude também com aquilo que Deus tocar no seu coração. Eu tenho certeza absoluta que não vai fazer falta na sua vida não, pelo contrário, quem sabe um dia a gente tenha condições. Já pensou, pastor Antônio, de fazer esse debate, esse programa num canal de televisão? Sem partidarismo, sem ficar ali preocupado em pedir dinheiro para as pessoas, nada disso não. Falar assim de temas polêmicos à luz da Bíblia, abrir o entendimento das pessoas, a visão das pessoas. Quem sabe Deus vai tocar no coração aí de muitas pessoas que às vezes hoje está até indecisa sobre o local onde está congregando, ou talvez ela nunca congregou em lugar nenhum. Talvez a pessoa tenha vontade de ajudar, mas ela fala assim, ela olha para ali e fala, não, ali não, você está doido, ajudar aquilo ali não vou não. Aí olha para lá, não, aquilo ali também não, aquilo ali tem coisa errada ali. Talvez Deus vai tocar no coração dela, ela vai olhar para cá, vai olhar para nós, vai olhar para a sinceridade do nosso coração, e ela vai ajudar a manter esse trabalho, que eu tenho certeza que vai caminhar, vai crescer, e nós vamos chegar lá na frente. Eu creio que Deus vai nos usar muito para instruir, para ensinar as pessoas o caminho do reino dos céus.
Posso finalizar? Ou tem mais alguém que deixou a opinião aí? Pastor Antônio, posso finalizar? Pode. Então vou fazer a pergunta. Pode falar. Lembrando que a pessoa ela pode conhecer mais do nosso ministério também através do site, né? ccminas.org.br, ali você vai ver o nosso trabalho de evangelização, fala sobre também o projeto Natal Minas, ali você vai ver, né, um pouco mais detalhado o trabalho que nós fazemos aqui no nosso ministério. A pergunta foi: festas tradicionais de cunho religioso ou religiosas e suas comidas típicas. Cristão pode participar, cristão não pode participar. O que a Bíblia diz, pastor Antônio? Então, o que nós chegamos à conclusão aqui é que o cristão, ele não deve participar, né? Não deve, né? Igual a gente estava falando em outra situação, a gente estava falando que a decisão do final se torna a decisão da pessoa, né? A gente acredita que a pessoa não deve, até por causa desta origem aí errada e todo o contexto errado que está por trás dessa celebração. Então nós não aconselhamos a pessoa a participar. Pastor Jodenilson, cristão pode participar, cristão não pode participar. O que a Bíblia diz? Baseado no que foi aqui explicado, bispo, então eu creio que o verdadeiro cristão, na vontade de Deus, ele tem que se abster tanto das coisas sacrificadas ao ídolo, né, enfim, das comidas típicas, como das festas também que a gente aqui acabou hoje explicando para as pessoas, né? Porque tudo aquilo que a gente tem que fazer tem que ser para glorificar a Deus. Pelo que eu estudei um pouco dos judeus, hebreus que faziam as festas tradicionais deles, era para agradecer a Deus ou então glorificar, ou seja, louvar a Deus. Então nós temos que ter também essa essência que tudo que for feito é para Deus. Se for para um ídolo, não está sendo para Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento. Finalizando então, meus amigos da Rádio Cristã Minas e do Facebook, festas tradicionais ou religiosas e suas comidas típicas, aquelas que tiveram uma origem pagã, cristão não deve participar, cristão deve se abster, cristão deve fugir desse tipo de situação, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Quero fazer uma oração com todos. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa cada pessoa que participou conosco desta programação, desse debate. Abençoa também todos que vão assistir depois. Que esse ensinamento fique plantado no coração de cada um, Pai, para que haja crescimento espiritual, para que haja salvação da alma, para que haja encontro com Deus. Se tiver alguém, Pai, assistindo agora, que está doente, enfermo, sentindo dores, que haja cura desta vida, desse corpo, que portas se abram e que maravilhas aconteçam. Te agradecemos por essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima semana, até a próxima segunda-feira, com mais um debate polêmico, mais um tema polêmico no programa Cajado na Mulher. E se você quiser estar conosco ainda essa semana na comunidade Cristã Minas, estaremos te aguardando. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Lembra que esse lugar aqui é seu. Te esperamos segunda-feira que vem, 8 horas da noite.